Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. É Deus quem opera graciosamente tudo em todos. É o que nos diz mais à frente, no Novo Testamento, palavra do Senhor. Mas ainda lá no livro de Salmos, nós encontraremos Davi sempre atribuindo a Deus as suas vitórias, sempre louvando a Deus por tudo de bom que acontece, por reconhecer que de Deus vem todas as coisas boas. Davi passou por muitas lutas, mas em vez de ele estar murmurando a vida, ele está louvando e adorando e colocando diante do Senhor, fazendo suas petições. O Salmo 144 é mais uma petição, mas também louvor e adoração a Deus pelas suas maravilhas, pelas graças do Senhor. E ele diz assim nos versículos de 1 a 4: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Davi louva ao Senhor porque Deus operou grandes coisas em sua jornada. Ele está realmente grato. Você vê a repetição de palavras falando de Deus como aquele que foi a proteção, que era a proteção de Davi, que guardava, que cuidava, que pastoreava. Davi, que foi pastor de ovelhas, sabia muito bem o que era pastorear. E ele estava se sentindo pastoreado por Deus. E dá para perceber na muita repetição que ele está encantado. Davi está encantado em como Deus pastoreia a sua vida, livrando dos lobos, protegendo, guardando, conduzindo. Como ele diz, fortalecendo suas mãos para a batalha, capacitando para estar lutando. Deus cuidava de Davi e Davi agradece. Isso é fundamental na vida do povo do Senhor. Agradecer sempre. Paulo diz isso em Tessalonicenses, capítulo 5. Ele diz que nós devemos sempre dar graças ao Senhor, sempre estar dando graças ao Senhor. Versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E até quando em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz que devemos colocar todas as nossas orações, nossas súplicas diante do Senhor, ele diz com ações de graça. E Davi, mesmo com muitas lutas, ele estava sempre fazendo isso. Ele clamava e agradecia. Clamava e agradecia. Lembre-se de fazer isso. Por quê? Porque mesmo que você tenha desventuras, provações, tribulações e angústias, lembre-se que até essas coisas Deus usa para glorificar o nome dele, abençoando nossas vidas. Mas como? Bem, de um lado, vemos aqueles que até mesmo foram mártires e que serão recompensados por terem dado a própria vida, tendo sido confortados naqueles momentos mais difíceis, com certeza. Além disso, durante toda a vida deles, toda a história, Deus sempre esteve presente para que eles pudessem continuar perseverando. A própria perseverança, que é fruto da graça divina nas nossas vidas, já é uma bênção muito grande para você estar agradecendo ao Senhor. De outro lado, as lutas e provações, elas são instrumentos para trabalhar nosso viver. Nós nos tornamos mais maduros. Não adianta nós caminharmos e não crescermos, não amadurecermos. E isso faria com que nós fôssemos para sempre neófitos, né? Pessoas que não aprendem. Isso não é bom, é claro. Tanto que quando você encontra um jovem que tem até conhecimento, mas não tem maturidade, você vê como é preciso realmente o trabalhar de Deus em nossas vidas, para que amadureçamos e até o conhecimento seja aplicado à nossa vida de forma correta, tenha aplicações práticas para o dia a dia. Então, tudo isso também é bênção de Deus, de modo que, quando Paulo diz em Romanos 8,
que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, nós temos que aplicar esse versículo a tudo. Ou seja, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Como nós vemos no Antigo Testamento, o clássico texto de José, em que ele, que foi vendido pelos irmãos para os midianitas, levado ao Egito, passou por muitas lutas durante 13 anos. Ele foi escravo e ainda um prisioneiro. E passou por tudo isso. No final, ele viu que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Como? Quando ele viu que aquilo tudo foi o operar de Deus, transformando males em bênçãos, de modo que José se tornou governador do Egito e salvou sua própria família da fome durante aqueles 7 anos de fome que vieram sobre a terra. Então, Davi está sempre louvando, glorificando e adorando a Deus, mesmo nas lutas. Faça isso. Você não deve deixar de orar, de pedir, de clamar. Ó Deus, me ajuda. Ó Senhor, me protege. Ó Senhor, me livra. Ó Senhor Deus, dá-me o que eu preciso. Você não deve deixar de orar, porque inclusive Deus ordena que oremos a Ele e peçamos tudo a Ele. E Ele tem prazer, como um pai tem prazer de atender a seus filhos. Mas lembre-se, faça isso com o coração grato. Afinal das contas, não agradecer, sabendo que do amanhecer ao anoitecer Deus nos cerca de bens, coisas básicas, triviais, coisas do dia a dia e coisas especiais também, porque muitas vezes desfrutamos de coisas que vão muito além daquilo que são as necessidades para a sobrevivência. Então, agradeça, como Davi, que está encantado. Ó Senhor, o Senhor é minha fortaleza, minha misericórdia, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo. Ele está encantado com Deus, por ver como Deus pastoreou a sua vida, como Deus cuidou da sua vida, como Deus estava presente. E ele atribui todas as vitórias a Deus. Ele, nos versículos de 5 a 9, fala de como Deus opera poderosamente, vindo salvar o seu povo, como ele age com a sua ira quando os inimigos vêm contra o seu povo, o que mostra um pai cuidadoso com seus filhos. Isso é bem verdade. Deus ama seu povo, Deus cuida. Ele chama em alguns profetas de a menina de seus olhos, ou seja, ele tem um carinho, tem um amor especial pelo seu povo. E quando mexe com o povo dele, é como um pai que vê alguém mexendo com seu filho, ele fica furioso. Isso mostra o zelo do Senhor para conosco. E isso é verdade. É verdade tanto no âmbito pessoal, na minha vida, e aqueles que vão tentando me destruir, prejudicar, e Deus fica furioso com isso e vai, num tempo certo, dar paga àqueles que fazem mal, quanto no âmbito maior, as nossas vidas, pensando numa questão de uma igreja inteira, como também de uma nação, quando temos filhos de Deus ali. Então, Deus, ele toma para si, com certeza, os males que fazem no seu povo. E tanto faz isso que ele entregou o seu filho. O versículo que todos conhecem, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que nós não perecêssemos. Veja, ele amou e ele tomou para si as dores, de forma que o seu filho foi lá e nos salvou, nos libertou do império das trevas. Então Deus cuida. E Davi vê isso, vê o cuidado de Deus, vê como Deus toma para si as dores daquele filho, no caso específico aqui o Davi, mas também de Israel, que foi tirado do Egito, que durante o deserto foi livrado de muitos inimigos, que quando entrou na terra de Canaã foi também protegido e assim por diante. É o Deus que cuida dos seus, como o pai cuida de seus filhos. E Davi então atribui todas as suas vitórias a Deus. Isso é fundamental. Cuidado. Vaidade, orgulho e outras coisas semelhantes são comuns ao coração do homem. A gente tem que lutar todos os dias. Todos os dias você tem que lutar contra a vaidade, contra o orgulho, que estarão sempre nos rodeando para fazer com que coisas boas se tornem coisas ruins. Então, Davi sempre atribui a Deus todas as suas vitórias. Versículo 10 ele diz, é Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. E ele atribui ao Senhor. Ele sabe que apesar de ele lutar muitas vezes com suas mãos que Deus fortaleceu, que adestrou para a batalha, ele reconhece que
toda a vitória veio do Senhor. E glorifica a Deus, porque é verdade. Se sabemos alguma coisa, é porque Deus é a fonte de todo saber, todo conhecimento. Se temos força, é porque Deus nos deu graça, saúde e nos capacitou para lutar, e assim por diante. De forma que nós, mesmo que façamos, glorificamos a Deus, porque Deus é a razão de tudo. Tem alguma coisa que não foi criada por Deus? Tem alguém que existe em si mesmo e não dependa dele? Nada. Nem mesmo o império das trevas existe em si mesmo. Satanás existe porque Deus permite ele existir. O império das trevas existe porque Deus permitiu existir até o tempo em que Deus determinou que eles serão lançados no lago de fogo. Portanto, não existe nenhum ser autoexistente, nenhum ser independente ou autônomo, mesmo que os homens queiram e pareçam ser quando tem algum poder ou dinheiro em suas mãos. Mas não existe. Todos são sustentados por Ele. A vida é um dom do Senhor, a existência provém do Senhor e Deus é o único que pode, portanto, administrar eficazmente todas essas coisas. Então, todos deveriam render graças ao Senhor, todos deveriam glorificar a Deus, todos deveriam dizer: Senhor, obrigado pela vida. E Davi dá graças ao Senhor. E então clama ao Senhor. Ele nunca deixa de clamar. Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentira e cujo direito é direita de falsidade. Então, ele está sempre clamando e colocando diante do Senhor as suas necessidades, as suas angústias, as suas tristezas. Ele está sempre colocando diante do Senhor tudo o que ele precisa. E quando ele coloca diante do Senhor, ele apresenta em oração, derramando a sua alma. Ele não deixa de orar de jeito nenhum. Ou seja, ore. Você deve agradecer, mas não significa que não deve orar, que não deve pedir, que não deve colocar diante de Deus as suas necessidades. Você apenas deve orar ao Senhor, deve colocar diante do Senhor tudo e com gratidão. E no final ele diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, o povo do Senhor, ele é feliz por ter o seu Deus como um pai, como um pastor, que cuida, que protege, que guarda, que cuida de todas as suas áreas. Então, esse povo é feliz por quê? Porque depende de Deus, porque coloca nas mãos de Deus, porque vive para a glória do Senhor. Então, é assim que a gente tem que fazer. Nós temos necessidades constantemente. Coloque tudo diante do Senhor e dê graças ao Senhor por tudo. E coloque tudo diante do Senhor, reconhecendo que de Deus vem tudo aquilo que nós precisamos. E isso agrada ao Senhor, porque é a verdade. É assim que de fato as coisas acontecem. É o Deus que opera em nós tudo, é o Deus que opera por nós todas as coisas também. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te damos graças por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos, louvamos o teu nome pelas tuas misericórdias, colocamos diante do Senhor tudo que nós precisamos. Livra-nos dos nossos inimigos, fortalece-nos, santifica-nos, purifica-nos, ajuda-nos, opera em nós, defende-nos, dá-nos graça para suportar as lutas e ao mesmo tempo para vencer as batalhas. E assim, meu Deus, em tudo seja glorificado o teu nome. Em tudo se manifeste o teu poder e graça, para que nós possamos seguir, meu Deus, e ver a tua igreja sempre saudável. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e na vida da tua igreja como um todo. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.